Audio Jungle. Bom, amigos da comunidade em Alpha X, estamos aqui hoje na ADTurbos com o Anderson. Ele vai contar um pouco da sua experiência, do seu métier e o que o Alpha X proporcionou para ele aí de melhoria. Anderson, conta para nós um pouco da ADTurbos. O que é a ADTurbos? Bom, primeiramente um bom dia aí aos telespectadores, vocês que estão nos assistindo. A ADTurbos é uma empresa que aproximadamente há 8 anos nós começamos, como eu posso dizer, profissionalmente no mercado. Nossa experiência já tem por volta de uns 15 anos. Começamos porque minha mãe, toda a minha família, a maioria trabalhou na GAI, de todo o processo, a família conhece, e nós viemos puxando isso aí, abrimos uma empresa, começamos ali aos poucos, começamos em casa e graças a Deus foi tomando a proporção. E aproximadamente há 6 anos estamos aí definitivamente no mercado, trabalhando no ramo de turbina, leve, média, pesada, toda a linha de turbina, hoje a ADTurbos atua. Perfeito, perfeito. Atendimento nível nacional. Exato. Correto? Conta para nós, nosso telespectador, qual foi o teu relacionamento, a tua experiência com a Alpha X? Bom, vamos começar primeiro com a turbina. Como é que funciona uma turbina? Uma turbina, ela tem a função de mandar aumentar a potência do motor, utilizando o gás do escapamento, transformando isso em pressão de ar e com isso aumentando a potência do motor. Tá? Consiste na parte quente e fria, funciona com o gás do escapamento que pressuriza essa parte fria e automaticamente pressuriza todo o motor do carro. Consiste em eixo, como nós vemos aqui ela é desmontada, eixo quente, parte fria, mancal radial, mancal de encosto, as outras peças que compõem a turbina. E ela é bem parecida com o motor, porque o motor ele tem um virabrequim, ele tem os mancais, ele tem bronzina e o motor no virabrequim ele flutua no óleo, através de uma película de óleo, correto? A turbina é a mesma coisa, ela flutua sobre os mancais, então cria-se uma película de óleo por fora e por dentro, aonde essa pressurização, o eixo trabalha numa rotação muito alta. Hoje um turbo ele chega até nessa linha leve até 150, 200, 250 mil RPM, tá? E é o funcionamento básico. Igualmente o motor, tudo que vier prejudicar a pressão de óleo, tanto pressão como contaminação, ela afeta diretamente a turbina. Acho interessante uma pergunta a ser feita aqui em relação à rotação. A rotação de uma turbina comparada à rotação de um motor, dá para você falar para a gente em matéria de números, qual que é essa diferença? Quanto que uma turbina tem de rotação e possivelmente um motor? Olha, aproximadamente um motor rodando com 8.000, 9.000, isso dizendo carro de arrancada, mas um motor na faixa normal, trabalhando com 4, 5.000 RPM, o turbo ele chega, dependendo do caso, até 250 mil RPM. 250 mil RPM. Para 5.000 RPM. Exatamente. Quer dizer, a turbina sofre muito mais problemas de atrito com relação a turbina, ela é chamada de fusível do motor no nosso meio. Por quê? Tudo que acontece no teu motor, você vai sentir. A turbina é a primeira que sente. É a primeira que sente. Enquanto o motor está a 1.000 RPM, você imagina que a turbina esteja a 50 mil, 60 mil. Então, caiu pressão de óleo, a primeira que sofre é a turbina. Contaminou o óleo, a primeira que vai apresentar problema é o turbo. Por isso de muita gente reclamar, poxa, mas o meu motor está bom. Não é que o motor está bom, é que tudo que está afetando o motor, para ele ainda é tolerável, mas para a turbina não.
Então, hoje no nosso meio nós chamamos a turbina como fusível do motor. Ela deu problema, se não for nenhum defeito de fábrica, é o seu motor que já está apresentando o problema. Entendi. Então, quer dizer, a lubrificação ela é essencial para o bom funcionamento da turbina. Isso para o nosso público da área diesel, da área de vans, caminhões, ônibus, eles têm que entender então que a turbina é a primeira que vai sofrer se tiver uma falha de lubrificação. Qualquer tipo de falha de lubrificação, excesso de combustível, sujeira, óleo contaminado, a primeira que vai apresentar defeito é o turbo. Tá. E esse problema, como que ele chega até a turbina? Você pode mostrar para a gente no corpo da turbina como é que é o fluxo dessa lubrificação, para a gente entender? Para entendermos, essa é uma turbina em corte, essa é uma K16. É um pouco diferente porque é um desenvolvimento nosso, é um projeto nosso, é uma K16 roletada. Mas basicamente trata-se de entrada de óleo, o óleo entra, aqui existem as galerias, lubrifica-se os dois mancais, que nessa turbina que é mais tradicional conseguimos ver com mais clareza, lubrifica-se os mancais, cria a pressão, pressuriza o sistema, pressuriza a parte dianteira, que é um mancal de encosto, e depois ela escoa para o cárter normalmente. Então é um ciclo. A turbina ela não armazena óleo. Então se você olhar aqui, o óleo entra, lubrifica, depois ele sai, e aqui geralmente é lubrificado por um flexível de óleo. Então o ciclo da turbina é esse: o óleo entra, lubrifica e retorna para o cárter de novo. É um ciclo constante de lubrificação. E quais os problemas que você costumava ter com as turbinas antes do Alfa X? O mais, como eu posso dizer, o que tinha mais frequência, o que tinha, né? Porque agora conseguimos reduzir. Com mais frequência era a falta de lubrificação na primeira partida. Porque geralmente quando o carro está parado, o mecânico faz toda a manutenção, geralmente o pessoal esquece de dar uma pré-lubrificada no turbo, e aí você imagina, liga-se o carro, infelizmente alguém ainda liga e acelera, e até o óleo chegar na turbina, ela já rodou. E se a turbina rodar seca, esses mancais eles fundem no mesmo sistema do virabrequim, que é onde acontece a falta de lubrificação na primeira partida. E esse é um dos carros-chefes. O segundo era a contaminação vinda do flexível de óleo. Porque o que nós temos que deixar bem claro que nem todo problema o mecânico ou o dono do carro sabe. Ele diretamente tem culpa. Um exemplo, tá? Trocou o filtro de ar, trocou o filtro de óleo, legal. E o flexível de óleo, que é o condutor do óleo até o turbo. As pessoas não se atentam a isso. Legal. A pessoa troca tudo e fala, não, vou montar e vai ficar tudo bem. E para a turbina é extremamente prejudicial. Então o camarada faz o processo, mas o cano que alimenta a turbina ficou contaminado, ficou sujo. Ele vai montar um turbo novo que seja e vai ter problema também. Ele vai empurrar essa sujeira para dentro da turbina. Exatamente. Vai danificar o trabalho. Exatamente. E ele vem aqui bravo com a gente. Fica a dica para você aí. Vai fazer a manutenção, se atenta também nesse dispositivo. Processo de filtro de ar, filtro de óleo, filtro de ar, óleo e flexível que alimenta o turbo. Legal. Agora, Alfa X, né? A tua experiência, você nos compartilhou aqui com a gente e os problemas que ocorrem ou que ocorriam. Aonde que o Alfa X resolveu o teu problema? O Alfa X, na verdade, eu conheci através de um amigo que trabalha com preparações, o Douglas da GRX Preparações, e ele me contou sobre o produto. E quando eu vi a apresentação, quando você mesmo fez a apresentação, eu pensei justamente no meu cliente, na primeira partida que ele vai ter no motor dele. Até ele achar o defeito, até ele achar o problema, ele já teve uma falta de lubrificação. Como o Alfa X, como no vídeo anteriormente já mostrado, depois que a turbina é tratada com o Alfa X,
essa película que o Alfa X ele cria tanto nos mancais quanto no eixo, ela já está compensando esse primeiro defeito que apresenta até o cliente achar o defeito. Um exemplo, montou, acendeu a luz de óleo, o Alfa X ele já blindou a minha turbina antes do cliente ter um problema com a peça. Então hoje, todo o problema que eu tinha de primeira partida, de baixa lubrificação, o Alfa X ele já conseguiu compensar até o cliente resolver e sanar o problema do carro dele. Então, depois que a peça sai tratada, ele monta no carro, montou, acendeu a luz de óleo, às vezes o camarada acelerou o carro, acendeu a luz de óleo, nós já sabemos que a turbina ela já não tem mais esse problema. Ela está protegida. Ela já está protegida nesse primeiro... Numa falha operacional, numa falha mecânica, o seu trabalho você protegeu ele dessa falha operacional. Isso. É isso mesmo. E com isso nós conseguimos reduzir bastante aqui no balcão a garantia das nossas peças. Quando você fala essa redução de garantia, seria o retorno Exatamente. de uma falha mecânica. O mecânico traz a turbina de volta, ela falhou. Ó, a turbina deu problema aqui. Quando nós desmontamos, ele falou, ó, o problema está no teu carro. Mas até aí gerou todo um transtorno do carro ficar parado, ou o carro está na rua, o mecânico cobrar a mão de obra de novo, o camarada chegar aqui no balcão nervoso porque o serviço não foi feito corretamente. Tudo isso nós conseguimos reduzir aí em torno de 70% com o Alfa X. Legal. Então, pessoal, percebem que nessa parte mecânica, aonde o Alfa X vai contribuir para o seu bom trabalho, para o bom funcionamento do seu equipamento? Anderson, eu vou te fazer uma pergunta. Uma pergunta é um número apenas para a gente ter uma ideia de custo. Hoje uma turbina, para o seu cliente, aconteceu esse problema, quanto ele gastaria se não tivesse o Alfa X? Ele vai gastar, depende do modelo do turbo, tá? Vamos usar uma média. Um K16, ele vai gastar na média para trocar reparo básico em torno de 450 a 500 reais, porque ele já gastou comigo na faixa de 900, dependendo do serviço que foi feito. Então ele vai reduzir, eu não vou cobrar o valor, só as peças, ele vai gastar na média de 450 a 500 reais para reparar o problema, porque a nossa garantia é contra defeito de peça e de balanceamento. Nós não garantimos defeito no carro do cliente. Eu não posso ser responsável pelo meu motor. Eu sou responsável pela peça que eu fiz. Ou seja, esse número pode ser muito maior, levando em consideração que você atua na turbina, mas aí fica um motor. Exatamente. Se você teve um problema no motor, esse custo é um outro custo, pode ser inclusive maior. E quando você faz essa aplicação, você entrega a turbina para ele tratada, ele sai com esse custo. É isso mesmo, né? Exatamente. Que interessante, pessoal. Você hoje na Detubros você adquire uma turbina diferenciada de mercado, uma turbina tratada com Alfa X, aonde possibilita o Anderson ter essa tranquilidade de que o serviço dele não vai ser afetado por uma falha mecânica ou até mesmo de montagem na linha final. Legal, Anderson. Eu te agradeço, né, por esse depoimento. E pessoal, fica aí a dica para vocês. O Alfa X é um produto diferenciado de mercado. E só uma ressalva, Fernando, como você já visitou alguns clientes nossos, você que é frotista, sua frota trabalha no extremo como ambulância, vou te dar um exemplo como ambulância, você que trabalha em transportadora, você que é dono de frota de caminhão, você que não tem o controle do seu motorista, vê o nível do óleo, vê a qualidade do óleo, é um fato que acontece muito. Completar o óleo com marcas diferentes, ele cria-se uma borra e ele acaba tampando as lubrificações do turbo também. Isso é interessante lembrar. Para você que tem uma frota de carro e não tem esse controle, o motorista está viajando, aconteceu aqui para o cliente, naquele que você visitou em São José dos Campos, que o motorista pegou lá um canteiro e o cárter do caminhão furou, ele teve que andar uma boa parte para ele poder parar o caminhão, e onde fundiu o motor e foi um problema todo. Então o Alfa X,
além de trabalhar diretamente na turbina, você tem essa segurança. De repente vazou um óleo, estourou um flexível, estourou a mangueira da turbina que retorna para o cárter, você tem essa garantia de que o seu motor não vai travar, o seu motor não vai parar, e com isso a sua frota, além do desempenho também, porque a partir do momento que você tira o atrito, o seu motor ele vai render mais. Então fica a dica, hoje os meus clientes que são frotistas, que hoje temos umas 3 empresas de ambulância que trabalham no limite muito alto do carro, micro-ônibus, você que tem micro-ônibus que também é um para e anda, para no ponto, sai, arranca, onde o turbo é elevado numa exigência muito grande, fica a dica para você tratar o seu motor com o Alfa X e você vai ver o custo-benefício que você vai ter na peça. Interessante. Então, o Alfa X não somente aqui no seu processo, né, de oficina, de preparação, de tratamento da turbina, mas também no motor do seu veículo, no diferencial, onde tiver lubrificação no seu veículo, recomenda-se o uso do Alfa X. Ele, comprovadamente, nós já temos diversos cases de redução de consumo de combustível, emissão de gases, desempenho do motor, cases como esse que o Anderson acabou de citar aqui, onde a turbina sai daqui com esse diferencial. Então, quer dizer, o Alfa X, ele passa a ser um mecânico virtual para você, ele te auxilia no seu sistema de lubrificação do seu veículo. Faça uso, prove e aprove, né, Anderson? O